Salmo 13, nos diz assim: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor Deus meu. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso, eterno, amado Pai, eis a tua mensagem, ó Deus poderoso, que foi lida, Senhor, neste momento, Pai. Me usa em tuas mãos, ó Pai. Fala em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, podem se sentar, e as palmas bem alegres para Jesus Cristo. Palma e glória, pode exaltar a Ele. Santo é o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, aqui vemos o Salmo de número 13, a qual aqui o salmista faz uma oração clamando a Deus diante do momento que ele estava aflito, que estava angustiado, e ele faz vários questionamentos para Deus. Talvez você entrou nessa noite com tantos questionamentos, talvez você entrou aqui nessa noite e tantas perguntas que você tem feito já para Deus, e perguntas que nesta noite mesmo tu fizeste a Deus através de oração, questionamentos do porquê você tem passado o que está passando, e até perguntas do tipo: Deus, tu me esqueceu? Deus, cadê tu, Senhor? Tu não está vendo a situação que eu estou passando? Tu não está vendo tudo que eu estou passando, Senhor? Tu não está vendo a aflição, a tristeza que está em meu coração? O salmista era servo de Deus. O salmista Davi, meus irmãos, era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, uma pessoa que Deus, salmista orava a Deus pedindo direcionamento na guerra. Senhor, eu vou para a guerra ou não vou? O Senhor respondia: vai para a guerra. Ou o Senhor falava: espera um pouco. Era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, uma pessoa, meus irmãos, que quando ele ia para a casa de Deus, ele dizia: olha, eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Só de alguém falar que ia para a casa de Deus, o Davi já ficava alegre. Davi, ele tinha prazer de estar na casa de Deus, prazer de estar na presença de Deus. Mais valia um dia na casa de Deus, na presença de Deus, do que 1000 em outro lugar. Aleluia. E esse homem que tinha comunhão com Deus, esse homem, meus irmãos, que tinha uma proximidade tão grande com Deus, que o próprio Deus dissesse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não que Davi era perfeito, porque muitos sabem que Davi certa vez cometeu um adultério e um homicídio, mas Davi era um homem, meus irmãos, que quando ele se arrependia, era um arrependimento sincero. Não era se arrependia hoje: eu me arrependi, perdoa, Senhor. Daí daqui a pouco eu estava praticando o pecado, daí daqui a pouco perdoa, Senhor, agora eu me arrependo. Aí no outro dia estava tudo praticando as mesmas coisas. Não, Davi, quando ele se arrependia, de fato ele deixava de praticar aquela coisa errônea a qual ele havia praticado. E ele dizia certa vez em oração: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que ele havia pecado contra Deus, e ele sentia que ele estava longe de Deus por conta do pecado. E o que ele mais temia, meus irmãos, era a falta da presença de Deus na vida dele. Ele orou pelo filho que foi fruto do pecado, o filho dele de Betseba, orou pela criança, mas aí Deus teve por bem deixar a criança morrer. Mas o que Davi mais temia era perder a presença de Deus. Eu trouxe essa introdução para você entender que esse homem, Davi, aquele mesmo que matou o gigante Golias, um grande homem de Deus, aqui nós vemos ele com tristeza no seu coração, numa profunda tristeza, no momento ali, meus irmãos, que ele começa até a fazer questionamentos. Então, para você entender, haverá momentos na nossa vida
que nós faremos questionamentos, né? Como a serva do Senhor até disse ali diante da situação: ah, Senhor, será que vai mudar meu horário de trabalho? Às vezes, meus irmãos, a luta demora um processo tão grande que a gente até, não que a gente desiste de Deus, mas a gente fica meio assim: ah, Senhor, seja o que for. A gente fica meio desesperançado, mas Deus, Ele me trouxe nesta noite, como Ele sempre tem usado pessoas, para dizer para ti que Ele continua o mesmo, Ele não esqueceu de ti, Ele não tem rejeitado as tuas orações, não, Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando, por favor. Certa vez Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Lá na cruz, o Calvário, Jesus sentiu, meus irmãos, ali a falta de Deus. Jesus ali na cruz do Calvário, meus irmãos, Ele sentiu o desamparo. Por quê? Por conta dos pecados que Jesus estava levando sobre si. O Deus Pai, a palavra vai nos dizer que o pecado nos afasta de Deus. Então naquele momento, Deus Pai ali estava afastado de Deus, de Jesus. A comunhão estava quebrada por conta de nós. Jesus fez isso. O mesmo que Davi temia, o que mais Jesus temia não era a morte. Alguns dizem Jesus temia lá no Getsemane, quando Jesus orava, ele pedia para o Pai que, se possível, ele não precisasse morrer na cruz. Mas não era por medo da morte. Na verdade, o que Jesus temia era a separação do Deus Pai, a comunhão que ele tinha com Deus Pai. E a palavra que nos mostra, meus irmãos, que Davi, ele fez esses questionamentos. Talvez você se encontre num momento que parece que Deus está longe. Eu não sei quanto tempo você tem clamado pela vitória, pela bênção, por uma providência. Eu não sei como você entrou nesta noite, se entrou angustiado, se entrou depressivo. Eu não sei como que está o teu lar, mas eu tenho uma palavra para ti. O Deus que eu sirvo, o Deus que está na Bíblia, Ele nunca desamparou o justo, Ele nunca deixou os servos dele mendigar o pão. Ei, hoje você está passando prova, hoje você está passando dificuldade, hoje você está triste, mas o Deus que tem alegria, o Deus que é a fonte da alegria, Ele está aqui para te renovar, para trazer um ânimo, para você seguir adiante. Até quando consultarei com a minha alma? É aqueles questionamentos: até quando, Senhor? Eu já clamei, já esperneei, já rolei no chão, já fiz voto, já fiz campanha, fui no monte. Até quando, Senhor? Parece que está travado tudo. Há momentos que Deus fica em silêncio, porque tem momentos, meus irmãos, tem certo momento que está passando uma dificuldade, aí Deus ficava falando que ia dar vitória, usava vasos para falar que ia entregar a bênção. Aí daqui a pouco Deus ficou em silêncio. Aí você já não ouvia mais Deus ali usando os vasos para falar. Eu falo: meu Deus, mas Deus parou de falar, será que Deus vai recolher hoje? Vai levar? Parou de falar, agora não está mais falando a bênção, da vitória. Mas Deus é um Deus que nos prova, a palavra nos diz. Um Deus que nos prova. Ele quer saber como está a nossa fé. Ele quer saber como que está a nossa confiança. Porque, meus irmãos, algo, né, que a irmã Fabiana, né, que já está no Senhor, que era lá de Itatiba, algo que ela sempre falava para os jovens, que nós temos que refletir acerca do que nós louvamos. Às vezes louvamos: te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Se não for aqui na terra, lá no céu, te adorarei. Aí na hora que vem a dificuldade, meus irmãos, a gente não mostra aquela fé. Com o louvor nós expressamos a nossa fé, mas na hora que vem a dificuldade, aí, meus irmãos, é o momento que Deus quer nos provar se o que nós estamos louvando, o que nós estamos falando, o que eu estou pregando, o Senhor vai provar para ver se nós estamos vivendo de fato. Porque eu pregar acerca, não, você vai vencer, persevera, não desanima,
é uma coisa, e na hora que chega a luta na minha vida, aí eu vou falar, não, daí chega para mim, não, irmão Elton, se anima, não que se anima nada, imagina só assim, uma hipocrisia. Nós temos que ter a nossa fé centrada em Jesus Cristo. Se você tiver a tua fé alinhada no homem, você não receberá nada. Agora, se a tua fé, porque o homem não tem nada para te oferecer. Agora, se você tiver a tua fé firmada em Jesus Cristo, se você tiver a tua fé centrada em Jesus Cristo, esse Deus, eu posso te garantir que Ele tem providência para ti, que Ele tem vitória para a tua vida. Você tem trabalho, você tem pedido, você tem insistido. Maravilha, Deus. E aqui Davi fala sobre consultar com a alma dele. A alma do homem, meus irmãos, porque nós somos um ser tricotômico. Temos espírito, alma e corpo. O espírito é a nossa parte que contata com as coisas espirituais, com Deus. A nossa alma é onde estão os sentimentos, as emoções. Então Davi estava triste na alma. Quando nós nos alegramos, alegramos na alma. Aleluia. E é interessante, meus irmãos, acerca da tristeza, dos momentos difíceis que nós passamos. Às vezes é Deus dando um chacoalhão em nós, para nós refletirmos como nós temos caminhado. Há momentos que, no momento da tristeza, que nós chegamos a Deus. Eu lembro quando eu não servia a Cristo. Meu pai convidava para ir na igreja. Não, pai, eu não vou, qualquer dia eu vou, qualquer dia. E esse qualquer dia passava 1 ano, 2 anos, nunca chegava esse dia. Mas ali no momento que eu estava, um momento triste, um momento que nada dava certo na minha vida, aí comecei a refletir sobre a vida, o que seria da minha alma se eu partisse sem Cristo. Aí eu comecei a ir na igreja. Então tudo tem um propósito. A própria palavra vem nos dizer, meus irmãos, que é melhor a gente estar no luto do que na festa, porque no velório nós refletimos sobre a vida. No velório você vê as pessoas estão com o coração aquebrantado, daí ali tem o pastor ali pregando no velório, e as pessoas começam a falar, não, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso tomar um jeito, realmente, a vida é uma só, preciso me aproximar de Cristo, porque é o momento que está todo mundo refletindo, é um momento de tristeza. Só que tem pessoas que passam aquele momento e a pessoa não quer mais saber de Deus. Ah não, eu consegui o que eu queria, eu consegui ali uma casa, eu consegui ali a restauração do meu casamento, está certo, mas sem Cristo não está certo. Sem Cristo nunca esteve e nunca vai estar certo. Eu venho dizer para ti, com Jesus você pode passar dificuldades assim como no mundo passa dificuldades, mas você ter Jesus na tua vida é ter vitória, porque esse Deus, o mesmo Deus que te prova, é o Deus que te aprova. Aleluia. E olhe só para Davi, um homem que passou por tantos momentos difíceis. Um homem, meus irmãos, que foi perseguido pelo próprio sogro. Davi não tinha feito nada, apenas tinha matado o gigante, porque aquele gigante tinha afrontado ao Deus que eu e você serve. Então começaram a colocar Davi lá em cima, começaram a cantar louvores para Davi. Aí o sogro de Davi já ficou bravo. O sogro de Davi perseguia Davi. E certa vez Davi até chega a falar para Saul: Saul, o que eu fiz com você? Contra você? Se fosse no nosso português aqui, rapaz, o que eu fiz? Não fiz nada para ti, rapaz. Está me perseguindo, tentando me matar. E foi tão terrível, meus irmãos, que Davi tinha que correr para uma cidade, para outra. E daí daqui a pouco Davi, sabe o que ele teve que fazer? Ele foi lá para o lado dos inimigos. Ele se alinhou com os filisteus. Esse mesmo filisteu ali, aquele grupo onde Davi tinha matado o gigante filisteu, Davi se uniu com o inimigo, porque na terra de Israel Davi já não conseguia ficar. Onde ele ia, o sogro dele queria matar ele. Olha as situações difíceis que Davi passou, mas ele nunca deixou Deus. Ele nunca deixou o Senhor. Algo que eu aprendi com Deus, meu irmão, um corinho traz assim, a luta vem, mas ela passa. A luta vem e passa, não desanime,
mas a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É isso, a luta vem sobre a nossa vida, e esta luta passa. E nesta noite, nesse momento, Senhor, nos faz recordar de quantos momentos já passamos, momentos difíceis, momentos de enfermidades, percas de entes queridos. Meus irmãos, que uma perca do ente querido traz a tristeza, às vezes dá até uma desanimada. Eu lembro que teve uma irmã que ela conta, uma irmã lá de Itatiba, que ela contou que ela orou por uma filha dela e Deus quis recolher a filha dela. E por muito tempo ela ficou revoltada com Deus, triste no momento ali, e não teve aquela aceitação da partida, e ficou até revoltada, mas até que ela entendeu que Deus quis recolher, e Deus foi tão maravilhoso que abençoou ela com uma netinha, né? A filha dela teve uma filhinha, e você vê lá, ela coloca as postagens lá na internet, a netinha dela para cá, para lá. Então, por um momento ela teve o luto ali, a tristeza, mas Deus trouxe novamente a alegria no coração dessa irmã. Talvez hoje você está sofrendo um luto. Como é triste uma partida. Eu lembro certa vez que eu estava voltando do trabalho, e meu pai ligou para falar da minha tia. Aí eu vi que meu pai já começou a enrolar. Eu falei: fala pai. A sua tia morreu. Que tristeza, né, meus irmãos? Mas depois que passa aquele momento, o Senhor traz o consolo. E a minha tia partiu do Senhor, então um dia eu verei ela novamente. Passamos momentos difíceis, mas eu venho dizer para ti, desta mensagem que o Senhor traz para o meu e para o teu coração. Se você está triste hoje, Deus, Ele tem o consolo, Ele tem o alívio, Ele tem a esperança para colocar novamente aos nossos corações, para prosseguirmos nesta caminhada. Glória a Deus. O salmista pede misericórdia ao Senhor e clama para o Senhor atender ali a súplica dele, porque os inimigos tinham se levantado contra ele, os inimigos queriam a morte dele. E passamos momentos, meus irmãos, como certa vez eu lembro de ter passado um momento ali que a gente está passando uma luta difícil, e parece que tem pessoa que quer ver a nossa queda. A gente passando um momento difícil, eu falo: meu Deus, segura nas minhas mãos, Senhor. Não, ninguém vai ver a minha queda não, o sangue de Jesus tem poder. Porque tem pessoas que querem ver a tua queda. E Davi clamava assim: Senhor, não deixa, Senhor, que o inimigo venha contemplar a minha queda, venha zombar de mim. Era o momento que ele estava passando, era a oração que ele fazia ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, que Davi, no final dessa oração, ele muda as palavras dele. Ele começa questionando, ele começa dizendo que está triste, mas ele termina dizendo que confia no Senhor. Ele termina dizendo que o coração dele se alegrará no Senhor. Ele termina dizendo que ele vai cantar louvores ao Senhor, pois o Senhor tem feito muito bem para ele. Eu venho dizer para ti nesta noite: você pode estar fazendo questionamentos, você pode estar triste agora, esse é o teu início, mas eu venho dizer que o teu final é louvores ao Senhor, o teu final é gratidão ao Senhor. Ei, pode fazer o culto de ação de graça e vai ter um movimento sobre a tua vida. Aleluia. Essa palavra é para quem crê. Aleluia. E se você não crê, vai pela minha fé mesmo. Levanta a tua cabeça e vai avante. Derrota não é coisa de cristão, não. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que param, mas nós somos do povo que vai marchando, às vezes ali meio cambaleando, mas seguramos na mão de Jesus e vamos adiante, porque o Senhor é a nossa salvação, Ele é a
todavia eu vou me alegrar em Ti, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Oh, sabe o que é exultar, meus irmãos? É júbilo. Sabe o que é exultar? É uma alegria tão grande, sabe quando você está tão alegre, você até pula. Eu lembro de certa vez, eu tinha comprado um móvelzinho lá para minha mãe, uma estante, para colocar na sala. Aí chegou a estante, meu pai montou a estantezinha. Aí no que a minha mãe viu, ela ficou tão feliz. Nossa, olha que estante linda! Ela deu um pulo de alegria, glória a Deus! Isso é júbilo, meus irmãos, é quando sentimos uma alegria tão grande. Nós saltamos, nós sabemos o que fazer para agradecer a Deus. Abacuque dizia: todavia eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar, eu vou jubilar ao Deus da minha salvação. Oh, Nayacharabacadarabaia. Oh, erga as tuas mãos, erga as tuas mãos. Eu venho dizer para ti: confia no Senhor e tu vai ver a glória de Deus. Aplica a tua fé, os milagres não cessaram, não. Deus continua mesmo, as mãos dele estão estendidas, as mãos dele estão estendidas. E se você crê pela fé, recebe renovo de Deus nessa noite. Quem disse que os milagres cessaram? Não cessou não. Irmão Elton, mas antes o irmão estava orando aqui lá na rua, rapaz cair endemoniado. Mudou esse ponto? Mas traz o endemoniado aqui para um servo de Deus colocar a mão para orar, se o demônio não sai. Irmão Elton, antes das curas, Deus continua curando, meus irmãos. Essa semana, na igreja que eu fui, lá em Jundiaí, no Vila Hortolândia, a irmã estava contando que esses dias ela foi curada de uma enfermidade. O Espírito Santo revelou curada. E para acrescentar, ela contou ainda que outra vez ela foi curada de um câncer. Estava num estado terrível, estado ali que ela já não estava mais nem conseguindo ir para a igreja. E Deus curou. Irmão Elton, pleno século XXI, porque Deus, Ele continua mesmo, irmão. Ele traz essa mensagem para nós. Deus sabe, meus irmãos, como eu estava quando eu estava antes de vir para cá. O porquê dessa mensagem nesta noite. Aleluias. Hoje não foi um dia, posso dizer, bom para mim, mas Deus alegrou meu coração e aqui estou novamente firme. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes passamos momentos difíceis, mas ficar prostrado diante do problema, desistir, jamais. Não desista, pois Deus está contigo, Deus está no teu barco. Quem crê assim, erga as mãos e exalta o Senhor com as palmas.